o Rodolfo falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, que as pessoas não prestam, eu não vejo isso na mídia mainstream, que isso eu já falei várias vezes, que é o exército ucraniano 3.0, gente. Lá o ano passado, acho que foi em junho, Rodolfo, não lembro quando foi, eu fui no canal do Monark e eu falei, gente, mas o exército ucraniano foi estraçalhado. Os caras, mas tá aí o exército. Não tá, esse é outro. O pessoal não percebe isso. A quantidade de gente que está morrendo, né, que eles precisam repor aí. É dantesco. Eu estava conversando hoje lá no nosso grupo, Rodolfo. Eu falei, pessoal, que a Ucrânia, na verdade, ele ainda não chegou no nono inferno de Dante, né? Ainda tem muita coisa para descer. O negócio está feio mesmo. Então, eu vou passar aqui para o professor Ricardo Cabral. Ricardo, tá contigo a manobra aí. Pra você complementar aí, a gente fazendo nosso passe de bola aqui. Peraí, deixa eu colocar, dar um destaque para ti. Ô, Rodolfo, se quiser mostrar alguma coisa, dá uma louca, eu dou destaque aqui, tá? Esse é da Bibliex também, Ricardo? Também. Eu vou te mandar aqui o catálogo, né? Esse livro é o que fala de operações de armas combinadas, né? O que operação de arma combinada significa? Você usar as armas bases, né? Infantaria e cavalaria, junto com a arma de apoio, no caso artilharia e engenharia, para fazerem operações, entendendo? Fazerem operações coordenadas dentro de um objetivo tático, né, dimensionado para aquela força que foi posicionada ali. Normalmente, no caso dos russos, né, tanto os russos quanto os ucranianos, eles usam os BTGs, que tem uma característica, eles têm muito apoio de fogo, mas tem pouca infantaria. E diferente das brigadas modulares, tanto do Ocidente de maneira geral, né, os ingleses também têm brigadas também, mas aqui no Ocidente a gente usa muito a força-tarefa também. Os franceses, né, os europeus gostam de força-tarefa, de maneira geral, os americanos também. Mas você tem a brigada e você tem coordenação de focos. E aí você tem, dentro desse planejamento de focos, né, você distribui, porque uma das coisas mais interessantes que tem, a gente chama de PAF, né, Plano de Apoio de Focos, que você vai distribuindo dentro, né, normalmente você recebe da divisão, né, atualmente a divisão quase não existe como peça de manobra básica, né, mas hoje está em brigada, você recebe lá da brigada, onde vai ter os tiros de 105, 155, 187 milímetros, e você planeja ali a sua ação. Você é um batalhão de infantaria, onde vai entrar o seu morteirinho 81, onde vai entrar suas armas anticarro, e o que você tem de brigada e etc. Isso que você quer dizer. Porque, na verdade, a gente fala de armas combinadas, é fogo e movimento. Esse livro é maravilhoso. Eu sugiro fortemente, né, que leiam, porque tem muita gente que fala de arma combinada e não sabe o que está falando. Não entendeu. Combinado é manobra em conjunto. Não é só fogo e movimento, tem muita coordenação. E as unidades, hoje, elas prezam por isso. Nós fizemos um texto, vai sair essa semana, depende lá da programação do Pedro Dumont, que é o cara que faz a programação lá no site, que eu e o Rodolfo trabalhamos para ele, eu costumo dizer isso. O Pedro aqui. Vocês ainda conseguem se programar, eu nem isso. O Cavaé vem me cobrando há anos. Não, você tinha que se programar como se eu sou um bombeiro aqui, cara. Toda hora tem emergência nova. A gente escreve e o Pedro que diz, não, agora não. Não, agora, bota agora, espera. Aí a gente fica esperando lá a programação dele e vai sair umas lições aprendidas da guerra da Ucrânia. Né, um texto que nós fizemos e que vocês vão ver um grande apanhado. O maior apanhado que nós temos agora, assim, a principal lição aprendida que veio para o Ocidente foram as limitações dos BTGs e das brigadas ucranianas. A brigada ucraniana é uma coisa estranha, porque eles juntaram 3 BTGs, formaram uma brigada, que é maior do que uma brigada nossa, uma brigada do Ocidente. E ficou mais complicado, porque os ucranianos, né, esse exército, o exército 2.0 já era assim, e o exército 3.0, acredito que ele vai agora optar por uma organização mais ocidental. Por quê? Porque é uma maluquice, você junta 3 BTGs,
forma uma brigada e você lança um ataque sem coordenação, sem muita coordenação, e normalmente dá errado. Se você podia colocar aquele mapa, né, aquele mapa de novo que tem do Jomini, que tem as unidades, e isso é loucura, a gente não faz dessa maneira, tá entendendo? A gente não faz dessa maneira, a gente distribui por setor. Cada batalhão, dentro da brigada, no caso, né, as brigadas distribuem setor para os batalhões, só para deixar claro, você não tem 3 batalhões em linha de frente. Se você tem uma brigada, né, no caso, uma brigada modular, ou no caso nosso do brasileiro, uma brigada de infantaria, você tem 2 batalhões na linha de frente e tem um mais atrás. Dificilmente você vai desdobrar os três para fazer um ataque, né? Quando você vai fazer isso, é quando você já está para um ataque muito programado, muito que você tem certeza que vai avançar. E você tem também, hoje em dia, a questão dos fogos de contrabateria. Entendendo? Você tem uma das coisas que eu escrevi, o que eu acho, né, que a artilharia rebocada acabou. Né? Essa artilharia, o M77, pode botar o light gun, pode fazer o que você quiser. Ela acabou. Ela tem que ser autopropulsada. Por quê? Porque o tempo de você instalar uma peça, por mais que a guarnição seja excepcional, você instalar a peça regular, dar os tiros e correr, você já tomou o tiro de contrabateria. Infelizmente é assim. Hoje em dia, né, você vê os canhões do tipo C autopropulsado à base de caminhões, que são, você despreza um pouco a segurança da guarnição em prol de velocidade de carregamento e correr, né, você diminuir a blindagem em favor de quê? Fogo, né, rápido, né, volume de fogo, velocidade, para você se deslocar para várias posições. Ou então de blindados autopropulsados, como o M109, o M9. Eu até anotei aqui que os russos, eu ainda não gravei, Rodolfo, é o Matra, né? MNSTA, né? Aqueles russos. Aquilo é que é o futuro da guerra. Uma quantidade imensa daquelas unidades apoiando, e você tem unidades blindadas e mecanizadas, todas juntas, com infantaria desembarcada, avançando muito rapidamente. O Rodolfo colocou uma outra coisa, que também está nas lições aprendidas, e que nós estamos observando. Parece, nós fizemos 2 textos lá, um texto sobre a guerra da Ucrânia. O texto original, Robson, era a Ucrânia é um ambiente hostil para blindados, né? Seria o texto original. Mas aí o Pedro lá resolveu colocar os blindados não são para a guerra da Ucrânia. Né? Mas a cavalaria vai pegar de pau na saída aí, Ricardo. Vai. Mas a cavalaria vai lixar aí. Não, até que eles me apoiam, porque eles não tem como você escapar do binômio infantaria-carro. Né? Você não tem como escapar de unidades de reconhecimento extremamente rápidas para eliminar as posições de infantaria, normalmente bem protegidas e camufladas no terreno, com armas anticarro para destruir as colunas blindadas. Então você precisa de quê? Você precisa de flancoguarda e vanguarda de forças mecanizadas ou de helicópteros aeromóveis para limpar a área e permitir que a infantaria use o fogo e o poder de choque, que é a característica deles, né, do blindado. Então, por isso é que tem muita destruição. Né? Essa é uma tática elementar. E é engraçado que isso é velho. Isso começou colocar a infantaria do lado do carro começou na Primeira Guerra Mundial. E depois se mostrou extremamente eficiente aonde? Lá na Segunda Guerra Mundial, na guerra, toda vez que lá na Guerra da Coreia, você fazia ataques com massa de blindados sem infantaria protegendo, deu errado. Isso principalmente dos chineses. Né? Depois da Guerra do Yom Kippur, né, tendo em vista que a Guerra dos 6 Dias, massas de blindados foram extremamente eficientes, né? Só que não contaram que os árabes tinham feito a lição aprendida, e os russos também. Né? Quando os israelenses amassaram seus blindados para fazer colunas blindadas para avançar rapidamente, os infantes, né, árabes, o que eles fizeram? Eles se aferraram no terreno com armas anticarro e dizimaram unidades. Né? Teve unidades
tanto no Sinai quanto em Golã, companhias de batalhões blindados que perderam 80%, israelenses, desculpa, que perderam 80% dos blindados. Isso, naquela época, não tinha um helicóptero de ataque, que caça o blindado. Então, a tendência desse monte de unidade aí é ser muito destruída mesmo. E, principalmente, uma outra lição aprendida, a artilharia. A artilharia sempre foi a rainha dos campos de batalha. Hoje é o dia da infantaria, para quem não sabe. Né? Infantaria é o dia das armas e é a rainha do campo de batalha. Eu sou infante, eu sou de infantaria. Mas, na verdade, quem comanda o campo de batalha é a artilharia, com seus fogos profundos. Hoje em dia, você não avança sem você ter possibilidade de apoio de artilharia. Isso já desde o século XIX. Então, atualmente você tem a artilharia de obuses, né? Você tem essa artilharia autopropulsada que permite o avanço, o prolongamento dos fogos indefinidamente, apoiando o seu avanço, apoiando o avanço da infantaria e da cavalaria, ou dos blindados, como eu gosto de falar. Essas combinações de armas, hoje em dia se faz necessário, né? São sopas de letrinha, eu não vou aqui ficar falando para vocês, mas às vezes é necessário, né? E eu até, muitas das vezes, eu me enrolo com elas, né? Justamente por quê? Porque é necessário você ter, né, um C4 e SR, porque senão não tem combinação de armas. C4 e SR, né? Comando, controle, comunicações, computadores de inteligência, vigilância e reconhecimento, e outra sopa de letrinha, I2 CEW, né? Inteligência, informação, cyber war, electronic warfare and space. E, principalmente, nesta guerra, Rodolfo chamou a atenção disso logo no começo, né? Essa guerra, a onipresença do drone, fazendo o quê? O que a gente chama de ISTAR, né? Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Recognizing. Porque hoje o drone, ele falou só do drone Lancet, mas os drones Lancet, por exemplo, começaram atacando individualmente. Hoje em dia, na Ucrânia, você usa enxame de drone. E, ao mesmo tempo, você lança drones com essa missão ISTAR, né? Que é justamente o quê? Para guiar tiro de artilharia. Por isso é que o tiro de artilharia é tão preciso. Estava na Odyssey e na Sputnik, a artilharia batendo ponto. A artilharia não bate ponto, gente. A artilharia bate área. A artilharia não bate casa, ela bate quarteirão. E você vê vários casos que os russos, a precisão russa, batendo ponto. Os ucranianos infiltraram, se esconderam numa casa e de repente veio um tiro de obus e pumba, tá bom. O grupo de combate ucraniano, a fração ucraniana que se infiltrou ali. Por quê? Por causa da precisão de artilharia. Tá? Esse mapa mostra muito bem o futuro das operações que estão acontecendo. E provavelmente, né, nós veremos uma degradação muito grande das forças ucranianas. Em que nível? Nós não sabemos. Por quê? Porque eles estão recebendo... isso é outra coisa que eu escrevi. Desculpa eu estar alongando. É que até o momento, o que está acontecendo? A OTAN não forneceu o seu melhor. A verdade é essa. Tirando os Patriot, os sistemas antiaéreos, e sistemas antimísseis, que era uma necessidade premente, a Ucrânia, os ocidentais ainda não forneceram o seu melhor. Estão começando agora com a última geração, o C&D do F-16, se eu não me engano, que vai. Mas acontece que os russos já estão colocando o Felon do outro lado. O Su-35 e o Felon já fizeram a sua estreia. Existe já, do lado dos russos, o Armata, e muito T-90 já na linha de frente. Essa coisa que o russo agora, né, deu um passo acima já para escalar a guerra, que, na minha opinião, pode ser, é provável, eles estão numa posição de aguarda, esperando os ucranianos atacarem, degradando, né, as forças, esse exército 3.0, para lançar um ataque muito forte, provavelmente daqueles eixos que nós mostramos para vocês.